Hoje, quarta-feira, dia 2 de outubro, dia da prova do fazendeiro. E aí, gente, quem vocês acham que tem mais chance de ser fazendeiro, hein? Eu acho que vai ficar ali entre o Fernando e o Juninho. Eu acho que a Júlia pode até ter uma chance, né? Mas eu acho que até pela movimentação do jogo, é melhor que seja um dos dois mesmo a vencer essa prova do fazendeiro e aí dar uma remexida nas coisas, né? Mas sim, deixa eu te explicar uma coisa, né? Primeiramente, né? Me desculpar aí, porque ontem a gente ficou sem internet aqui durante a noite, durante a madrugada. E aí a internet só foi voltar de manhã cedo, então eu tive que programar os vídeos para serem enviados de manhã cedo. Como é que a gente faz isso? A gente usa a internet móvel do celular, né? E aí, vocês sabem, a internet móvel de celular ela tem uma certa limitação. Então eu enviei botei ali a programação, quando a internet normal retornou, aí os vídeos foram postados. Então eu programei para entrar no horário ali, entrou 4, 5 horas da manhã, acho que 6, um outro vídeo ali. Tá? Por isso que eu tenho que assim, pedir desculpas para muita gente que estava esperando que o vídeo entrasse ali logo após a final do Estrela da Casa. Tá? Foi um erro, tá? Mas não foi uma coisa porque eu quis não, tá? Foi problema do provedor mesmo de internet daqui, mas já tá lá disponível o vídeo e tal, lá a gente fala as nossas últimas impressões aí do programa. Para além disso, gente, lá na Fazenda, o clima continua naquela rivalidade dos grupos. O grande porém, gente, é que a rivalidade não é entre o grupão e o grupinho, é entre o grupão mesmo. O grupão não se suporta, mas eles estão ali focados em ficarem juntos, porque segundo o que eles dizem, né? Ou pelo menos segundo o que eles estão acreditando, quanto mais eles ficarem juntos ali, e porque eles estão juntos na amizade, mais o público vai ver a diferença, o diferencial deles com relação ao grupão. Foi isso que a Flora falou hoje à tarde, tá? Eu acho que eles já estão meio que piorando ali, né? Nesse negócio de grupão, já estão pirando ali. E eu acho que isso não vai dar lá muito certo. Mas, bem, né? Que eles já estão sabendo, né? Que já foram avisados de que talvez a coisa não seja aí por esse lado. Mas, enfim, né? Vamos explicar aí algumas coisas. O público também pediu aí a expulsão da Raquel, a irmã de Davi, da Fazenda, porque ela confessou que ela fez assim quando o Gilson foi falar com ela e tal. Ela meio que tentou dar um soco nele. Só que ela disse que não chegou a encostar nele. Pelo menos no vídeo, que inclusive eu vi o corte lá com a Camila, ela disse que não, e a Camila até ficou espantada. Mas você fez isso mesmo? A Raquel disse que sim, mas que não chegou a encostar nele. A gente vai ter que aguardar a edição da Fazenda para ver se isso realmente aconteceu. Até onde eu vi, tá? No Play Plus, a Raquel continuava lá. Mas se for para expulsar a Raquel, eles também poderiam fazer isso no programa ao vivo para causar mais impacto, né? Mas eu acho que não vai rolar, né? Acho que vai continuar. Já já a gente vai chegar nesse ponto. Bora lá comentar aí o pós-formação da roça, aquele caos, né? Que eu comecei a te contar nesse vídeo aí do card. Depois, gente, do caos aí, o negócio foi piorando, foi escalando cada vez mais. Uma coisa que eu admiro na Fazenda é que o Carelli tem a capacidade de fazer as coisas irem escalando a partir de uma coisa simples. É muito simples isso. Não houve grandes motivos para o negócio piorar ali. O Zack e o Yuri, por exemplo, já levaram aquela confusão lá de fora que eles estavam vivendo para dentro da Fazenda. Eles levaram ali para dentro da sede. E aí o Zack começou a gritar, começou a falar ali com ele, com o Yuri e tal. O negócio foi piorando ali, essa confusão generalizada. Um gritando com o outro ali, a Raquel tentando aparecer de todas as maneiras, né, para ver se ela entra na edição do VT, porque ela já se ligou que ela é uma das maiores plantas que já existe no programa. Então ela tentou ali gritar, dando uns gritos aqui e ali, tipo aquele para ver se aparecia alguma coisa, mas não apareceu muito, né?
E aí a treta do Yuri com o Zaki continuava. Mesmo lá fora, no momento da formação da roça, o Yuri e o Zaki já estavam brigando, especialmente porque o Zaki estava tentando defender o Zelov. E aí, o Zaki vai lá e provoca o Yuri. E diz assim, quero ver tu me bater. Quero ver tu me bater, cara. Quero ver, vai lá, me bate. Tu falou que ia me bater. Tu falou lá fora que ia me bater. Vai lá, me bate. E aí o Yuri vai lá e diz, eu não vou te bater. Eu lá vou perder dinheiro. Eu não vou te bater. E tirou a camisa. É porque é só isso que o Yuri sabe fazer, né? É só isso que ele sabe mostrar. O corpo dele. Não que ele seja feio, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô querendo dizer que a única coisa que o Yuri sabe fazer é mostrar o corpo dele. Ele não se destaca muito por outras coisas. Por exemplo, mostrar ali grandes e outras habilidades que talvez fossem mais interessantes para ele do que se ele ficasse dependendo única e exclusivamente só da aparência dele. Isso, às vezes, até pode ser um problema, porque quanto mais velho você vai ficando, mais o seu corpo também vai ficando mais velho, né? Então, isso acaba se tornando um problema. Mas ele foi lá e tirou a camisa e tal, e disse que não ia bater no Zaki e tal, e disse que não ia ali e tal, e não ia mesmo, porque não ia perder dinheiro. E aí o Zelov entra ali e fala, você aí é o covarde, você só sabe mesmo mostrar o corpo, você só sabe dançar na frente do espelho, tirou o espelho da casa, você desaparece, tirou o espelho da casa, você simplesmente some, porque você não é ninguém aqui dentro, você não é nada e tal. E aí ele continuava na provocação, até que a Babi entrou ali no meio e tal, e parece, né, vou voltar um frame aqui, né, vocês já prestaram atenção na cara do Yuri? Do Yuri não, do Gui? Me parece assim, o Gui, ele olha, parece que ele tá muito admirado do Yuri, especialmente do Yuri sem camisa. Não tô insinuando nada, tá? Mas eu tô achando essa admiração deles assim, né? Já tá indo assim, muito além do negócio da amizade de dois homens, né? Eu acho que vocês já me entenderam aonde eu tô querendo chegar. E aí as provocações continuavam, né? Entre o Zelov, o Zaki e o Yuri, que continuava ali sem camisa, mostrando lá, querendo humilhar o Zelov pelo fato do Zelov não ter um corpo igual ao dele. Mas enfim, gente, qual é a diferença de você ter ou não ter um corpo igual ao dele, né? As pessoas têm corpos diferentes, né? Até porque se fosse todo mundo igual, vamos ser sinceros, seria bastante chato. E aí o Zelov foi lá e teve esse conflito aí com ele. E aí eles começaram a gritar um com o outro, covarde, palhaço, bobão. E o Zaki dizendo ali, bate em mim, bate, você não disse que ia bater, bate e tal. E aí a Babi se meteu no meio. Aí a Babi perguntou assim, você me chamou de idiota? Porque você falou que todo o nosso grupo é idiota. Então você também me chamou de idiota. E aí ele falou, eu não falei de você, eu não disse que você é idiota. E aí a Babi falou, não, você falou que o grupo era idiota, então você também me chamou de idiota, porque eu tô com eles. E aí o Yuri falou, essa carapuça serviu. E aí a Babi olha assim pra ele e diz, você é quem, hein? Você acha que... Quem, hein? Você acha que você é quem, querido? E ela foi assim, pra cima dele, né? Você acha que você é quem, querido? Você acha que você tem relevância pra alguma coisa? Você acha que você é quem, querido? Eu achei maravilhoso ela partir assim pra cima dele, né? Com essa ironia toda. Porque, de fato, assim, quem é Yuri? Quem você lembra do Yuri, assim, de outro tipo de trabalho sem ter sido o programa da Eliana? Eu, pelo menos, não lembro. Eu só lembro dele na Eliana. Porque ele só ficou famoso na Eliana. Então, ela joga isso direto na cara dele. E aí, né, olha lá os dois defensores de Yuri. O Gui e o Cauê, os dois ali, né? O Gui logo é o primeiro que vai na frente, é o primeiro que se mete ali pra salvar o Yuri, pra tirar o Yuri dessa situação. E aí o Zelov também se mete ali e grita, você é covarde,
você é o mais covarde de todo mundo aqui dentro. E aí o Gui começou a chamar o Zack de papagaio. E aí o negócio foi escalando ali e tal. O Zé chamando ele lá de coisa, de covarde, o mais covarde de todos. E o Zé ali e tal. Enquanto isso, né, a Raquel tentando procurar uma pauta ali para aparecer, tentando procurar um negócio ali para chamar a atenção. Mas o negócio não foi saindo ali do lugar. Enquanto ali o Gui chamava o Zé de... o Zack de papagaio do Zé Love, sem se enxergar que ele também é um papagaio do Yuri, o Zé ali começou a fazer imitaçõezinhas, porque o Yuri também começou a fazer imitações do Zé, dizendo que o Zé só ficava deitado e sentado o dia todo. E aí o Zé só começou a fazer as imitações dele. E aí o Yuri chamou ele de Galinho Chicken Little de novo. E aí o Zé começou a fazer imitações e dancinhas ali dele e tal. E a Raquel tava procurando arrumar uma pauta ali e tal. E aí o Yuri começou a chamar o Zé de jogador falido. Quem é o Zé Love no banco da praça? Barriga de barril, barrigudo, essas coisas. Tem 38 anos, com cara de 60 e tal. E aí a Flor ficou incomodada com isso, bastante incomodada, inclusive. E aí, olha a Raquel ali. Presta atenção na feição da Raquel, né? A Raquel tentando ficar pé da vida com alguma coisa. E aí o Zé Love ficou imitando o Yuri, fazendo dancinha ali na frente e tal. Olha aí a Raquel tentando aparecer no VT. Olha aí a Raquel tentando entrar na onda, tentando aparecer e mostrar. A Raquel tentou chamar, a Raquel chamou ali a Flor de X9. Sério, eu não entendi o que a Raquel quis dizer com isso, porque X9 é uma coisa assim, eu acho que nem a Raquel sabe o que significa X9, tá? Assim, você percebe que a Raquel, ela não sabe porra nenhuma do que ela tá fazendo ali. Porque X9 é uma coisa que você dá pra alguém que tá ali do seu lado, que é seu aliado, mas tá fazendo um jogo duplo. A Flor nunca fez jogo duplo. A Flor sempre esteve ali. A Flor sempre esteve do lado onde ela sempre esteve. A Flor nunca ficou mudando de lado, nunca fez jogo duplo, ela também nunca dedurou ninguém. Mas a Raquel chama ela de X9. E aí a Raquel começou a gritar: tu é uma cobra, tu é um negócio ali. E aí o Yuri também começou a detonar a Flor. E aí a Flor se levantou ali e disse: eu nunca te tratei mal, cara, eu nunca falei mal de você. Por que você tá me tratando mal agora e tal? Eu sempre te trato bem, cara. Por que tu vem fazer isso e jogando isso pra cima de mim? E aí ele continuava dizendo que ela era uma cobra. E aí a Raquel começava a gritar: X9, X9, não, mas X9, fofoqueira, cobra, falsa, não sei o que. A Raquel tentando arrumar uma pauta. Tentando ali arrumar uma pauta que não cabia a ela. Eu achei assim engraçadíssima a Raquel tentando aparecer ali em cima de algo que não tinha nada a ver com ela, sem saber exatamente o que ela estava fazendo. E eu assistindo essa cena, né, eu assisti ao vivo uma parte, porque depois fiquei sem o sinal da internet, eu fui rever os cortes lá no R7. Gente, foi engraçadíssimo, ela gritando ali, gritando, fazendo as coisas ali, com a Flor, e a Flor não dando a mínima importância para ela. E aí depois o Zé Love e o Yuri voltaram a discutir de novo e tal. E aí o Yuri disse que o Zé Love tinha bafo. E aí o Zé Love chamou o Yuri de covarde. E aí começaram a imitar as dancinhas e tal. E aí as meninas ali só fizeram esses comentários, né, de quanto o Zé Love estava pesando nas coisas. E aí depois, né, o que foi que aconteceu? Quando a situação já estava abaixando um pouquinho mais ali, as coisas já estavam abaixando, o Zé Love estava indo lá pro quarto trocar de roupa,
Aí começou uma outra onda de provocações, né? O Zé chamando ele de dançarino. Tu é um dançarino. Você é só um dançarino mesmo, você não faz nada, você só sabe dançar e tal. E aí ele falou mesmo, eu sou dançarino e tal. E aí o Gui vai falando pra ele, assume mesmo que tu é dançarino mesmo, é isso que tu faz, não sei o quê. E aí teve uma parte que ele falou que eu não entendi. Mas assim, o Zelov ficou pé da vida porque o Yuri teria dito alguma coisa sobre a senhora sua mãe. E aí eu realmente não entendi, tá? Então eu não posso falar sobre isso. Eu sei que o Zelov ficou pé da vida e falou alguma coisa ali pra ele não usar de novo essa expressão aí. E aí foi a Raquel lá defender o Yuri e dizer, deixa ele falar sozinho, não fala mais nada, não sei o quê. E aí começou de novo a querer partir pra cima da Flor. E aí o Zelov, né, entrou lá no quarto. E aí o Yuri começou de novo a cair as provocações em cima da Flor. E aí a Raquel falou, vai buscar pauta, vou buscar pauta, vai buscar pauta. Flor racista, Flor isso, Flor aquilo. E a Flor não deu a mínima importância pra ela. Nada de importância. Zero. Total. Total. Assim, zero de importância. Pra você ver o nível que a Raquel chegou nesse jogo. Zero. De total importância. E aí, lá no quarto, eles já tinham trocado de roupa, já estavam aí começando a se arrumar pra dormir, né? Pelo menos o grupinho ali do Zelov e tal. E aí a Flor tava explicando as coisas ali, a discussão, porque a Raquel tava tentando arrumar um VT, a Raquel tava desesperadamente atrás de um destaque de um VT, porque ela sabe que ela não tá entregando nada. E aí a Raquel começou a questionar o porquê que a Flor resolveu indicar a Júlia pra Rossi e tal. E aí a Flor simplesmente disse, eu indico quem eu quiser, qual é o problema? Não posso mais indicar quem eu quiser e tal, não posso mais indicar as pessoas que eu acho que eu quero indicar e tal. E aí a Raquel começa de novo as provocações ali. Ela tá fazendo o VT dela, isso e aquilo. Ela só tá fazendo, buscando aparecer, não sei o quê. E aí a Flor vira assim pra ela, você percebe aí no frame, que a Flor simplesmente deixa a Raquel falando sozinha. Sozinha mesmo. Inclusive ela disse, eu não vou brigar com você. Não vou brigar com você, acabou. E deixou a Raquel falando sozinha. Sozinha. E a Raquel começou a dizendo assim, você não era a melhor fazendeira da casa, não sei o quê. A Flor ignorou a Raquel. E aí a Raquel continuou gritando, ela tá só fazendo o VT dela, só fazendo o VT dela, não sei o quê. Raquel, assim, tentando aparecer ali, tentando, de todas as maneiras, buscar uma forma de aparecer ali, de entrar na história, mas, assim, não conseguiu. Ela passou uma vergonha muito grande ali. E aí a Camila tava pé da vida, porque a Flor jogou o etarismo ali na frente. Aí a Flor disse, mas se ela... A Camila falou assim, mas se toda vez que eu for contestar ela for etarismo, então por que ela veio jogar aqui e tal? Por que ela tá aqui? Ela não devia nem ter vindo, não sei o quê. E aí eu fico pensando assim, Camila, pelo amor de Deus, ela não tava falando dela, ela tava falando do que o Yuri falou pro Zelov. O Yuri disse que o Zelov parecia um velho de 60 anos. Quer dizer, o cara jogou etarismo pra cima do Zelov... E vocês passaram pano, foi isso que a Flor falou. Mas vocês, né, o negócio do militante aí, é isso, só vale se for pra eles. Agora, se for pra usar com o adversário, tá liberadíssimo. É assim que o militante funciona, gente. Então elas começaram a falar mal da Flor, começaram a dizer, não, que a Flor isso, que a Flor não devia estar lá, já que ninguém pode mais discutir com a Flor e tal, porque tudo a Flor vai usar a carta do etarismo e tal. São vocês que estão usando isso, né? São vocês, foram vocês que colocaram isso aí no jogo. São vocês que falaram isso aí. Inclusive, quando o Yuri chamou o Zelov de barrigudo,
O Zelov disse que isso era gordofobia. E aí apontou pra Flora, olha aí a gordofobia. E aí a Flora olha pra ele e disse, ah, isso não é gordofobia, não é não. Não é, Flora? Não é gordofobia? Aí a Flora responde, aí ele mesmo pergunta pra Flora, não é gordofobia? Aí a Flora, não, porque não é um crime. Depois, assim, pensando, onde é que gordofobia é crime? Tá escrito isso aí em alguma lei no Brasil? Que é crime? Né? Eles inventam cada coisa que não existe. E aí depois, ela falou, ah, se é pra você ficar contente, então barrigudo é gordofobia. Pra vocês verem o nível da discussão, né, que o próprio grupão criou. Foram eles que levaram essas pautas pra dentro da Fazenda. E aí isso está sendo usado contra eles mesmos. Só que eles não querem admitir isso. E aí o negócio lá na cozinha foi esquentando, né? Porque aí a Camila continuou gritando ali, não, que a gente não pode mais falar nada com a Flor, Flor falsa, Flor isso, Flor aquilo, ela tá só se queimando. E aí a Luana começou a discutir com o Gilson. Começou a chamar ali o Gilson e tal. Porque quando a Flor saiu, a Luana falou que a Flor usou os argumentos dela para indicar a Júlia, que a Flor não devia ter usado esses argumentos e tal. E aí a Flor falou, não, eu já tinha observado isso também, vocês só deram a dica. E aí, quer dizer, tudo no jogo pode ser usado para apontar. Qual o problema? Vocês estão no jogo, não é isso que vocês falam, que estão no jogo? Vocês podem usar tudo e eu não posso usar nada? Que é isso, né? Então, tipo, esse povo não se enxerga, vocês já perceberam isso. E aí depois o Gilson entrou na roda ali, aí a Luana começou a gritar com ele, chamou ele de falso, isso é o que tu é, falso. Aí depois a Flor, a Júlia tentou ali também discutir com a Flor, dizendo assim, olha, eu não sabia disso e tal, você tá fazendo as coisas porque você quer. E aí a Flor fala, não, que o fazendeiro tem que estar lá para ajudar. E aí a Júlia disse, não, porque o manual não diz isso. Aí a Flor manda, vai ler o manual de novo para você ver que o fazendeiro tem que estar lá para ajudar. Aí a Júlia disse que não era obrigado e tal. De fato, não é obrigado, mas o fazendeiro tem que estar disponível, sim, para ajudar. Ele não é obrigado a acompanhar o trato dos animais. Isto é verdade, tá escrito lá, tá? Mas ele é obrigado a ajudar, sim, quando um dos peões solicitar a ajuda dele. Então, não tem essa do que a Júlia falou, tá bom? Se a Júlia não entendeu, então o que ela tá fazendo aí na roça, aí na fazenda? Eu sei que elas começaram a discutir por conta disso, e aí o negócio lá na cozinha foi esquentando, aí todo mundo foi lá olhar o que estava acontecendo, que era a Luana gritando com o Gilson, chamando ele de falso, dizendo que ele era muito falso e tal. E aí a Raquel de novo tentando se meter e dizendo assim, a gente queria proteger você, a gente queria proteger você, não sei o que, a gente queria ter você do nosso lado, não sei o que. E aí o Gilson fala, eu não tinha obrigação nenhuma com vocês. Eu não tinha obrigação nenhuma de votar em quem vocês quisessem, eu votava em quem eu quisesse. E aí a Luana começou a gritar ali, né, que eles tinham lá feito toda uma combinação de votos e tal. Tudo bem que vocês tenham feito uma combinação de votos, só que o grande porém é que vocês ali não disseram isso pro Gilson. Então ela começou a gritar com ele e tal, ela começou a gritar, começou a chamar ele de falso, começou a chamar ele de um monte de coisa lá, e aí ele começou a gritar, porca, você é uma porca, não sei o quê, e aí ela deu uma cuspida nele. Só comprovando o ponto de vista dele, né? Só comprovando que, de fato, ali, o negócio deles ali do grupão é apontar os outros, mas quando os outros apontam pra eles, não, a gente é santo, a gente nunca faz nada. Luana cuspiu. E aí, obviamente, né, isso aí gerou uma discussão. Ela vai ou não vai ser expulsa por causa do cuspe? Olha, eu li uma matéria hoje do Perline, tá? Ela não vai ser expulsa por causa do cuspe.
seria se ela tivesse usado as mãos aí pra alguma coisa encostado nele. E aí ela encostou nele enquanto ela cuspia. Aí ela seria expulsa. Mas na prática ela não será expulsa, tá? Ela não descumpriu uma regra só porque ela cuspiu nele. Embora, né, a Raquel e a Camila tenham gritado, não faz isso, porque o diretor falou que não podia e tal. Seria bom Carelli mesmo ter dado essa dica, porque aí ele poderia ele mesmo cumprir a regra que ele mesmo criou, que não está no papel, e tirar a Luana desse jogo dessa forma, né? Mas eu acho que o público vai dar a resposta ali tirando a Larissa. Sei não, viu? Eu tô achando que vai ser a Larissa que vai pagar o pato, né? E aí, depois disso, o grupão foi se reunir ali no quarto. E aí eles começaram a falar de um negócio ali e tal. Gente, é uma discussão assim que não sai do lugar. Sabe? É uma discussão ali que não sai. Aí o Sasha vai pedir desculpa ali, porque ele disse que ele não sabia dessa regra e tal. E aí eles começaram a pontuar os erros de estratégia deles. E aí a Júlia disse que se sentiu muito frustrada ali pela falta de movimentação dos aliados, a falta de movimentação deles para tentar salvar da indicação ali da fazendeira. Mas qual é a movimentação que eles podiam fazer para tentar salvar a Júlia da indicação da Flor? Foram vocês mesmos que colocaram ela na coisa, foram vocês mesmos que indicaram, caramba. Vocês querem o quê? Me diga, como é que se me aponta aqui um caminho para vocês tentarem evitar de que a Flor não indicasse ali a Júlia, se foram vocês mesmos que apontaram que a Júlia não faz nada. A Flor só devolveu o voto que ela recebeu, gente, e a Flor basicamente tem o mesmo direito de fazer isso. Não há nada de errado, inclusive. Então, tipo, a Júlia disse que tava muito frustrada ali, e aí depois ela disse, ou a gente tá junto, ou a gente tá junto, ou tá unido, ou vai se proteger, ou então vai cada um pro seu lado, mas que não dá pra continuar desse jeito e tal. E aí o Sasha disse ali que ele tava se desculpando pelo erro dele e tal. Aí a Suelen entrou ali no meio, ela disse que surgiu uma brecha e que o outro lado ali usou isso, explorou essa brecha pra partir pra cima deles e tal. Vocês deram a brecha, gente. Vocês aí do grupão aí, dessa imagem aí do lado, foram vocês que deram essa própria brecha, foram vocês que deram o material. Os outros só se aproveitaram da situação. E aí a Flora disse ali que eles precisam estar cada vez mais unidos, isso sim, que eles precisam superar a diferença deles, porque apesar disso tudo, esse é um jogo que eles precisam de proteção e tal, porque senão isso não ia dar certo, eles iam cair fora e tal. Não tá dando certo, né? Pelo que vocês estão vendo, esse grupão se odeia. Se odeia e se odeia bastante. E aí o Sasha explicou ali que a estratégia que ele usou com a Larissa era basicamente entregar um poder na mão esquerda. Se não tivesse imunidade, agora ele entregaria um poder na mão direita, se tivesse, porque aí ele ia se salvar, e aí a Larissa ia usar ali o Resta Um para tentar salvar mais outro e tal, para tentar fazer com que as coisas se movimentassem, que ele tinha como prioridade tentar salvar 2 pessoas e tal. E aí depois disseram pra ele, mas tu fez uma coisa ali que tu não podia, tu sabia que não podia, e aí ele disse que não sabia da regra e tal. Aí depois a Raquel, dessa vez, né, pelo menos a Raquel tinha razão, a Raquel entrou ali e disse assim, que o Sasha só prioriza ele mesmo, que o Sasha realmente não pensa em grupo nenhum, que o Sasha só prioriza as coisas que envolvem ele, que ele não tá nem aí pro grupo, que ele não pensa nas coisas das outras pessoas ali, e que ele só prioriza mesmo as coisas que envolvem os acontecimentos dele. E nesse ponto aí eu tenho que concordar, a Raquel não tá errada. O Sasha é isso mesmo, o Sasha manipulou todo esse grupão aí pra se salvar. O Sasha manipulou todo mundo. E eles ainda caem nessa de que o Sasha é bonzinho, de que o Sasha é esse cara, nossa, meu Deus, que cara, esse cara aí, inteligentíssimo e tal. Bote inteligentíssimo nisso, né? Porque ele foi capaz de tirar vocês da disputa.
Que cara, inteligência, né? Que inteligência. Vou até usar aquela expressão aí que o ministro usou lá para uma certa deputada. Que desinteligência natural o Sasha tem. Tentou armar uma estratégia que deu toda errada ali, né? E aí depois a Luana começou a elevar o tom de voz pro Sasha. Disse que o Sasha não estava pensando neles ali no grupo e tal. Que o Sasha não pensa em ninguém ali a não ser nele mesmo, enfim e tal. E de fato o Sasha não pensa em ninguém ali. E aí o negócio começou ali a esquentar mais. Aí a Suelen começou a entrar ali, depois a Luana. E aí o negócio foi piorando cada vez mais. E aí o Sasha disse que estava difícil ter calma, porque todo mundo estava acusando ele, né? Tadinho do Sasha, tava levando acusações de todo mundo, tava perdendo a cabeça com a Luana, com a Raquel, pessoas que ele odeia, que ele já deixou isso bastante claro, mas que ele só tá junto ali porque afinal são coisas do grupo, e aí ele precisa daquelas pessoas, né, para justamente ali se salvar nos momentos de precisão. E aí o negócio foi só escalando, porque as pessoas iam acusando ele de que ele não se preocupa com ninguém além dele mesmo, que ele não prioriza ninguém além dele mesmo, e aí ele justificando que ele tentou salvar a Larissa, que depois ele tentou salvar a Luana, tentou salvar 2 pessoas ali e tal, mas não conseguiu, óbvio que nunca vai conseguir, inclusive. E aí ele fica nisso e tal, tentando enrolar, mas só que aí não tem como. É impossível, mas as meninas ali ainda tentaram dar uma chance aí pra ele. E aí, no meio disso, a Flor entrou dentro do quarto, a Vanessa meio que tentou sair, aí a Vanessa disse, eu vou sair porque afinal vocês estão na discussão aí de vocês. E aí depois o pessoal lá do grupão disse, não, você fica aí, né, até pra você saber como é o negócio aqui. Aí a Larissa, assim, disse ali que eles precisavam ouvir as acusações, precisavam ouvir as alegações do Sasha, precisavam ali pedir desculpas, né, pelo que aconteceu, que eles precisavam entender que o Sasha não fez por mal, que o Sasha realmente não sabia da regra e tal, que o Sasha ali estava na melhor das intenções, enfim. Ela foi por esse caminho. E aí ela falou que eles precisam se unir, que eles precisam se proteger, porque afinal o outro grupão tá indo pra cima deles e tal, que são 10 pessoas de um lado, 12 pessoas do outro, e que isso aí pode mesmo dar uma modificada nas coisas. Mas mesmo assim o Sasha disse que tava meio difícil de aguentar ali, de suportar isso, todo mundo caindo em cima dele. Enquanto isso, a Raquel continuava indo pra cima dele e dizendo que de fato ele só pensa nele mesmo. E aí quando a Flor entrou, eles sugeriram ir lá pra academia e a Raquel não olhou na cara da Flor. E a Flor cagando pra ela. Aí lá na academia, de novo, tentaram discutir ali, continuaram falando da postura do Sasha. E aí ele ficou se desculpando lá sobre a estratégia do Lampião que deu errado. Aí ele disse assim que ele não fez ali a coisa pensando nos outros. E aí ele pediu assim, perguntou, quem é aqui de vocês que acha que eu sou manipulador? E aí, né, ele pediu para eles reavaliarem os seus comportamentos individuais dentro do jogo, avaliar o que cada um tá fazendo ali dentro, porque ele não tá tentando manipular ninguém lá dentro. O Sasha disse isso, tá? O Sasha, que disse que não tá tentando manipular ninguém, mas está. Tá aí tudo bem, né? Aí a Gisele entrou no meio da discussão e disse que eles, como um grupão, deviam ter como objetivo criar entretenimento, gerar entretenimento pro público gostar deles e aí ficar mantendo eles na casa e tal, que o público devia pensar mais nisso e tal, que eles deviam pensar nessas coisas, mas não deu lá muito certo, né? Aí começaram de novo a mexer naquelas bolachinhas lá, com o nome das pessoas que iam para a próxima roça, sendo que essa ainda nem foi concluída. Porque ninguém sabe quem vai sair ainda, né? Ainda falta definir quem vai ser o fazendeiro.
Pois é, para vocês verem como eles ali estão pensando muito além de uma situação que nem eles sabem como é que vai ser, né? Foi assim, no fim das contas, né? Deixa eu avançar um pouquinho. Eles acabaram caindo na do Sasha, de que o grupão precisa se unir, se manter unido e tal. E aí concordaram em dar mais uma chance pro grupão. Seja lá como for, a Larissa disse assim, ela foi conversar com o Sasha lá na casinha da árvore e disse assim pra ele pensar mais, porque ele foi sim, ele teve uma atitude muito egocentrista, que ele pensou mais nele do que pensou nos colegas, do que pensou nos outros, e sim que ele às vezes age desse jeito, que às vezes ele de fato acaba pensando mais nele do que nos outros, e que se ele tá num grupo ele também tem que pensar nos outros e menos nele, enfim. Aí ela foi pontuando essas coisas, ele se desculpou, e aí prometeu que vai melhorar. É a terceira vez que eu tô contando que o Sasha diz que vai melhorar e não melhora. Não vai melhorar nunca. Não vai mudar. O Sasha é esta pessoa que vocês estão vendo. Ele não vai mudar. Ele é isso. Vai continuar sendo isso, tá? E aí antes, ele até agradeceu a Larissa por ela ter falado com ele de uma forma mais suave. Se tivesse esculachado ele também não ia ser grande coisa, ia ser a mesma coisa. Não faria diferença. E aí depois a Larissa foi falar com a Luana, foi conversar com ela, e aí ela disse que ela e o Sasha deveriam conversar. Só que aí depois a Luana assim falou que... Aliás, a Larissa disse que tinha a impressão de que a Luana e o Sasha não se davam tão bem. Aí a Luana disse que não, que ela gostava ali do Sasha e tal, que ela gostava de coisa, mas não convenceu. Pelo menos a mim, não me convenceu. Eu acho que os dois se odeiam. Mesmo assim, a Larissa disse que para evitar maiores conflitos, os dois deveriam se sentar e conversar. E aí a Luana disse que já tentou, mas não dá muito certo, enfim. E aí ela disse que, a Larissa disse que se eles conversassem, isso poderiam fazer com que eles continuassem como aliados e que eles deveriam tentar resolver isso da melhor forma possível. Que não vai rolar. Simplesmente não vai rolar, gente. Não vai. Porque já chegou no momento ali que a situação já está num ponto de rompimento. E vai romper. Hoje de manhã, inclusive, a Larissa revelou para a Luana que o Sasha já entende que a Luana não gosta dele. E aí ela falou isso assim, que ele foi falar para ela que sentia que a Luana não gostava dele. Aí a Luana negou. Negou. Sério, Luana, que tu negou? Tá na tua cara que tu não suporta o Sasha. Tá na tua cara. Tu já falou isso, inclusive, diversas vezes. Pra gente aqui do público, mulher. Tu já falou isso. Tu não suporta o Sasha. Então ela negou, ela disse que gosta dele. E aí a Larissa insistiu que, então, já que ela gosta, que ela devia procurá-lo pra conversar, para os dois chegarem a um entendimento. E que ela tentasse então fazer com que o Sasha tivesse a percepção ali que ela gosta dele e tal, que tem essa abertura, mas ela não quer, esse é o problema, ela não quer, então assim é perda de tempo e tal. Então assim, é perda de tempo continuar nessa ladainha aí. Aí depois ela foi falar com o Zack, e aí a Larissa nessa conversa disse assim que ela gostava muito do Zelov quando eles entraram na casa, mas depois da briga que os dois tiveram, ela disse assim que perdeu o encanto, que ele simplesmente deixou de ser uma pessoa que ela admirava e tal. E aí ela disse que deu um toque nele, aconselhando o Zelov a parar de xingar os colegas para ele não se prejudicar, e que foi a partir daí que ele pegou corda com ela. E aí o Zack disse que eles lá no grupinho precisam ficar na defensiva o tempo todo com relação a ser julgado pela casa, porque afinal eles estão na defensiva com 12 pessoas e isso é muito difícil. E aí a Larissa relembrou que ela teve um embate com o Zelov e falou de um comentário feito por ele, assim, que ela não gostou. Lembra lá
naquela formação da roça na semana passada e tal. E nesse comentário dessa formação da roça, em que ela disse que a opinião dele e nada era a mesma coisa para ela e tal. Se importa, né, mulher? Porque se tu não se importasse, tanto faz o que ele falou para você. Você não, nem ligaria. Você ignoraria. Você não ignorou. Se você não ignorou, é porque você se importa, né, Larissa? Então, falta ela entender esses conceitos aí, né? Falta ela precisar perceber essas diferenças e nuances. E aí, em outro momento, o Sasha estava conversando ali com o Yuri. E aí o Sasha disse que talvez o grupão já não seja mais uma boa estratégia. Talvez o grupão não vá durar muito tempo. E aí o Yuri disse assim que se ele sair do grupão agora, ele vai ter que o Sasha vai jogar sozinho. Então, né, porque ninguém vai acolhê-lo do outro lado. E aí o Sasha então disse que talvez seria bom e realmente ele construir alianças com pessoas que realmente ele goste e ajude ele em alguma coisa. Bingo, cara, tu descobriu aí a roda. Porra, é assim que se joga esse tipo de jogo, cara. Tu não vai fazer aliança com pessoas que tu não gosta, que não te suportam. E é por isso que tá dando errado, inclusive o que vocês lá no grupão estão fazendo. Porque vocês não se suportam. E aí ele disse ali que ele tá com a ideia de acabar com o grupão logo de vez. Vamos acabar com esse grupão, não tá dando certo. Vou fazer um grupo menor com pessoas que realmente são minhas aliadas. E aí ele falou que ele não tem troca com a Camila, com a Luana, com a Gisele e várias outras pessoas ali do grupão que simplesmente não gostam dele e ele sabe disso. Só tá lá por conveniência, né, cara? Que bom que você admitiu que tá lá só por conveniência, né? Que bom, né? Isso é tão maravilhoso quando você tem a coragem de admitir as coisas. Aí depois eles continuaram ali falando que com certeza absoluta o Fernando vai ser eliminado amanhã. Mas o cara nem fez a prova do fazendeiro ainda, né? Eles estão contando com o ovo no fiofó da galinha. O cara nem fez ainda a prova, mas eles acham ali, né, que o Fernando vai ser eliminado. Aí o Yuri contou pro Sasha que o Sidney, o Zelov, o Gilson riram da cara dele após ele perder o Lampião e tal, e ficaram tirando ele de otário. E aí o Sasha disse que pra ele, nesse momento, o Fernando vai ser o eliminado. Só que aí o Yuri já foi um pouquinho mais ponderado. O Yuri disse assim, que ele também acha que pode ser o Fernando, mas que também pode ser o Juninho. Mas em nenhum momento os dois levantaram a hipótese de ser a Larissa ou a Júlia. Vai que, né, gente, cai ali um Fernando fazendeiro, por exemplo. E aí vai pra roça final o Juninho, a Júlia e a Larissa seja eliminada. Vai que, né? Isso eles não contam. E aí, depois, em outro momento ali, a Flora tava conversando com a Suelen e disse assim, se o Sasha sair do grupo, então tudo bem. O grupo vai continuar mesmo sem ele e tal, a gente não tá nem aí pra ele. E aí ele disse que o Sasha fica se metendo aonde não tem que se meter e tal, e que às vezes ele também... elas estavam, aliás, nem estavam falando do Sasha, desculpa, elas estavam falando do Sidney. A Suelen estava falando assim que o Sidney fica se metendo aonde não tem que se meter e que isso faz dele um cara babaca e tal. Onde é que o Sidney se mete onde ele não tem que se meter, gente? Eu quase nem vejo o Sidney se metendo em nada. O cara é super de boa mesmo. E aí a Flora disse que ela tinha muita decepção com o Sasha, porque para ela o Sasha magoou todos os aliados ali ontem, quando ele perdeu o poder da chama que poderia ter mudado todo o jogo ali, tornando mais favorável para eles. E aí ela falou, ele vai sair do grupo, tudo bem, o grupo vai seguir sem ele. Vai não, gente, pode ter certeza que não vai. Vai não. E aí lá na academia o Sidney tava malhando com o Gilson. Aliás, né, o Sidney tá bem, né? Dá pra dizer que o cara tá bem, ele tem 40 anos, tá benzão.
Eu acho que o Gilson tem quase a mesma idade dele, eu acho que ele é só um pouquinho mais novo, mas os dois são bem ali da mesma idade, né? Tão benzão os dois. E aí o Gilson ali disse que o outro grupo é muito mal educado. Primeiro o Gilson se assumiu ali do outro lado mesmo do grupinho, né? E aí ele disse assim que o pessoal do grupão é muito mal educado e que eles ali querem impor a visão deles de tudo que está acontecendo. O Sidney até concordou com essa ideia e disse que os colegas ali do grupão estão esquecendo da importância do voto do público e que não é só ali que eles têm que pensar, não, eles precisam pensar aqui fora, no que o público está pensando aqui fora. E aí eles disseram assim que o pessoal ali do outro grupo se alinharam única e exclusivamente pelo modo da defesa, por estratégias de defesa mesmo, e não por amizade como eles alegam que se alinharam. Nesse ponto o Sidney tá certo, tá? Realmente foi exatamente o que aconteceu. Mas o pessoal do grupão nunca vai admitir isso, né? Eles precisam dar um diferencial ali para os outros. E aí teve um outro momento que já foi ali na cozinha, que foi o momento que gerou o falatório nas redes sociais que pedia a expulsão da Raquel. Que foi quando a Raquel começou a conversar com a Júlia e revelou que o Gilson gritou com ela durante a briga com a Luana, e aí ela fez assim com o braço pra ele e tal. A cena toda, gente, de fato, a gente não vê tudo, porque a gente só vê poucos ângulos dessa briga, a gente não vê outros ângulos. E aí a Raquel tava falando ali dessa briga e tal, que ficou um clima bem pesado ali na casa e tal, e que hoje de manhã ela deu bom dia pra ele e ele nem respondeu. E que aí depois, né, ela levantou assim o braço pra ele e tal, e meio que tentando numa ameaça aí pra ele. E aí a Camila disse, né, que para que ela não fizesse isso, para que ela não procurasse, porque isso poderia gerar uma expulsão e tal, porque realmente podia soar como uma ameaça. E aí depois a Camila também falou que caso alguém do grupo contrário vire fazendeiro, a vida dos aliados do grupão vai se tornar um inferno. E aí ela disse que, na visão dela, ou o Fernando ou o Juninho serão eliminados. E aí ela disse assim que o Gilson, a Raquel, disse que o Gilson gritou com ela no meio da confusão e que não tinha nada a ver ele gritar com ela no meio da confusão, né? Não é como se ela não tivesse se metido aonde ela não tinha sido chamada, né, Raquel? E aí depois ela começou a dizer que não tinha nada a ver ele se meter ali na briga e tal, porque afinal ele estava fazendo as coisas dele e a briga não tinha nada a ver com ela e tal, mas você estava lá para defender a menina, Raquel. Não se esqueça disso. Você estava lá para defender. Não vem agora dizer que você não estava lá para defender a Luana, porque você estava. Mas não vem agora, mas não vem tentar tirar o corpo fora não, tá? Você estava lá para defender ali. Aí depois, né, ela meio que tenta desconversar, porque ela percebeu que ela pode ter falado uma besteira. E que provavelmente, se eles analisarem as imagens, pode sim acabar causando uma expulsão dela. Mas a gente vai ter que aguardar, né, e ver o julgamento do público, aliás, do público não, do Carelli, sobre o que realmente vai acontecer. E aí depois, em outro momento ali, a Flora estava conversando com a Gisele e disse que agora está cada vez mais difícil ali defender os comportamentos do Sacha dentro da casa, que é muito difícil defender as atitudes dele, porque o Sacha ele vive ali preso no mundo dele, nas coisas dele, que é muito difícil essa compreensão toda. E aí a Gisele, então, relembrou do pacto que existe entre o Sacha e a Larissa para o uso do poder do Lampião. E disse assim que, na visão dela, ele perdeu o poder porque ele é muito orgulhoso. Tu só não tem coragem de falar isso na cara dele, né, Gisele? Deveria ter tido. E aí, depois, né, desse almoço todo,
A Flora foi lá para fora junto com o grupão, se sentou ali e aí começou a dizer que o outro grupo se juntou ali por conveniência, porque todo mundo se odeia, conveniência mesmo, enquanto eles ali do grupão se juntaram porque ali tem muito amor, muita amizade, afinidade e tal. Aí eu fico pensando assim, aonde é que ela tá enxergando tudo isso? Sério mesmo, onde é que a Flora enxerga e observa todos esses detalhes? Porque ao contrário, tá me parecendo que eles se odeiam. Ela odeia o Sasha odeia ela, o Sasha não gosta dela, o Sasha não gosta o Sasha não gosta da Raquel, o Sasha não gosta da Luana, o Sasha não gosta da Gisele, o Sasha não gosta de um monte de gente ali. Mesmo assim, ele tá fingindo as situações, né? Aí depois começaram a falar um monte de outras coisas ali e tal. E aí disse que o grupão se uniu porque todos eles são parecidos uns com os outros, enquanto o grupinho se juntou apenas porque eles estão ali na conveniência. Mas e vocês também não são convenientes? Só vale se for pra vocês, né? Se for pra vocês não é conveniente. Agora, se for pro outro lado, é conveniência pura. Eles acham que isso cola, né? Eles acham mesmo que isso cola. E aí depois a Luana começou a gritar ali que o grupinho não tem o mesmo respeito que exigem deles e tal. Vocês repararam que eles podem botar isso na frente do espelho e inverter todas as situações, né? Porque quem não tá tendo o devido respeito são eles com relação ao pessoal do grupão. Inclusive com relação à idade, né? Porque tem pessoas mais velhas do outro lado. E aí os mais novos devem um certo respeito. Vocês acham que eles estão ligando para isso? Não, né? Eles estão cagando, inclusive, para isso. E aí depois a Flora falou assim pra Larissa que o Sasha deu uma resposta nela, uma resposta atravessada que ela não gostou. Isso porque a Flora disse que todos eles se uniram ali por causa de amizade. Mas ela não falou pra Larissa que resposta era essa, né? Não falou. Aí depois a Vanessa se jogou de vez no grupão, disse ali que as brigas que ela teve com a Fernanda e a Babi foram ali mais do que suficientes para fazer com que ela fosse mesmo acolhida pelo lado lá do grupão e que ela se salva pela Larissa do Resta 1 foi um sinal de confiança. E aí ela disse ali que o pessoal do grupão são mais alegres e que tem a personalidade mais forte da casa e que ela se identifica com essas coisas. Sério mesmo? Não me parece, né? Mas enfim. Não me parece que você assim queira se identificar tanto com essas coisas. Só me parece que você se jogou mesmo de cabeça direto nesse grupão ali, né? Direto nesse grupão que não vai fazer nada por você, Vanessa. Você é só mais um número ali para eles, né? E aí, um pouquinho antes de começar a gravar, teve ali uma implicância da Gisele com o Zac. O Zac, ele meio que implicou com a Gisele por causa lá de uma mensagem DM que ele teria enviado para ela há um tempo atrás. Mas enfim, não foi nada demais. Só que ela disse em um primeiro momento que ela tinha lidado muito bem com essa questão. Só que agora parece que não, né? Porque ela ficou bem chateada com ele. Aí ela disse ali, ela afirmou que tudo que tiver a ver e para dizer para ele, que ela vai falar na frente dele, não vai falar nas costas e não vai mandar DM alguma para ele. E depois ela entrou e deixou ele falando sozinho ali, né? Foi só isso, gente. Isso aí foi o resumo da Fazenda, tá? Só para lembrar, né, existe um clima ali entre os dois, né? Os dois já ficaram aqui fora. Ela já confessou que gostou de ficar com ele e tal, mas ela não dá o braço a torcer. Então ela espera que os outros venham atrás dela. Basicamente foi isso que ela deixou claro aí. E aí, gente, o que vocês podem esperar da prova do fazendeiro de hoje, tá? A gente tem a Júlia
a gente tem o Juninho e a gente tem o Fernando. A Júlia já foi fazendeira. Só que assim, né? A Júlia foi fazendeira numa prova aonde dependia mais da sorte do que das habilidades físicas dela. Não que ela não tivesse habilidade física naquele pebolim humano, ela teve, tanto que ela passou para a segunda fase. Mas o negócio, gente, é que não dá para você contar sempre que a sorte vai estar do seu lado. A maioria das provas da Fazenda tem encerrado, tem tido ali a questão da habilidade, de todas essas habilidades, mas tem encerrado muito na sorte. Então, assim, você não pode contar que a sorte vai estar do teu lado sempre. Você tem que contar que você precisa de uma estratégia. E no caso do menino lá, do grupinho, eles montaram uma estratégia de fato ali que eu achei interessante. Se não for um dos nossos, pelo menos a gente vai conseguir dar uma mexida aí com as coisas da casa. Agora, se for um dos nossos para ganhar, a gente vai dominar praticamente tudo. Isso faz uma certa diferença, tá? Muita diferença nesse jogo. Só que aí, gente, a gente vai ter que acompanhar, né? A gente vai ter que ver. Até onde eu pesquisei aí nas redes sociais, o público quer muito que o Zé Love volte fazendeiro. Mas quem sabe volta o Fernando, né? O Fernando parece que tem muito mais gana de ser fazendeiro do que o Zé Love. Vai que voltando o Fernando, a gente consiga pelo menos eliminar uma Larissa, né? Vai que, né, gente? Vai que. Não que eu acho que a Larissa merecesse sair agora, mas eu tô achando que o grupão precisa desse baque. E se não vier esse baque agora, o grupão vai ficar cada vez pior e cada vez mais. Então eu acho que seria interessante dar um baque no grupão. Mas isso aí, gente, nós vamos descobrir daqui a pouco, depois da prova do fazendeiro. Então, depois da prova do fazendeiro, eu te espero aqui pra gente comentar juntos o que vai acontecer. Será que a gente vai ter Fernando fazendeiro? Será que a gente vai ter Juninho fazendeiro? Será que a gente vai ter a repetição de Júlia fazendeira? Não sei, vocês é que vão dizer aí pra mim e daqui a pouco eu te trago essa resposta. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.